Oiê, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast, um programa onde a gente conta as histórias épicas da vida das pessoas. Eu tô falando assim, como se fosse novidade, porque o objetivo dos episódios de ouro, e esse aqui é o 5º e último episódio dessa série, foi justamente reunir nossas melhores histórias, para que os nossos mais fiéis ouvintes jujubers pudessem recomendar o programa. Então, se você tá aqui pela primeira vez, que bom, bem-vindo. Obrigada por dar essa chance e manda sua história também. É só ir no nosso site, jujubacast.com, clicar em Mande Sua História, que a gente lê ela aqui também. Tem todas as instruções lá. O programa de hoje é o 5º e último episódio da série, por isso estão aqui comigo os nossos jujubers de ouro, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E Caio Corraine. Olá, personas! Nesse programa, Rafael e Caio, a gente trouxe as nossas histórias dramáticas. A gente trouxe as nossas histórias que doem no coração. Eita. Sabe por quê? Porque a galera gosta. É só vocês verem o sucesso dos doramas, né? Dos podcasts de True Crime. Imagina, Caio, se a gente soubesse disso 8 anos atrás, quando a gente começou a fazer essas coisas. Quem diria, né? A minha ideia de que deveria existir novela em podcast nunca foi usada. E também tem o seguinte, a nossa ideia de fazer um programa Good Vibes, coisa assim, totalmente errada. A gente devia ter feito programas falando sobre crime, coisas violentas, crimes não resolvidos. Mas enfim, de certa maneira, ao longo das temporadas, a gente foi aprendendo isso e incluiu algumas histórias dramáticas. E algumas delas, embora elas doam no coração, são algumas das preferidas dos nossos ouvintes. Sim, igual música triste, né? De vez em quando é necessário. De vez em quando é necessário. Caio, eu vou fazer 3 perguntas dramáticas pra você, antes desse programa começar. Rafael, eu vou fazer pra você também, não se preocupe. Porque eu quero conhecer a sua alma, Caio. Então tá, qual é a música triste, mais triste, que você ama? Você quer ficar bem triste com a minha resposta? Eu não consumo música triste, filme triste, série, eu não assisto nada triste. Tá bom, então a menos triste. Eu não tenho, eu só tenho música animada. Porque de triste já basta a vida. Então tá, qual é a música menos animada que você gosta? Você é emo, Caio, que a gente sabe. Ah, não, é bom. Ai... Pega alguma da Fresno. Qual a sua música preferida da Fresno? Ah, tem várias. Mas pode ser... Diga Parte 2? Qual que é o... Diga Parte 2. Nossa, essa música dói demais. Essa é muito boa porque eu ainda tenho esse objetivo de ter um relacionamento que acabe mal pra eu poder falar, tocar essa música. Tipo, sai da minha casa, Não, todos os meus relacionamentos, eles terminaram só ou tristes ou só, tudo bem, que bom, que legal, foi isso aqui. Nunca teve quebra-pau, sabe? Eu lembro de cerrar os punhos pra dizer... Exato. Eu não amo mais você. Essa música... E eu tive a chance de conversar, né, com o Lucas sobre essa música, foi muito legal. Eu falei pra ele, pra mim essa música é uma história, é uma novela mexicana. Porque termina, né, com ele falando isso, né? Não tira esse rímel que hoje eu quero vê-lo borrar. Sim, e não é efetivamente, assim, não é musicalmente uma música triste, é uma música energética, uma música de raiva, de final de relacionamento, tipo, raivoso, as pessoas, né, tipo, se odeiam, sai da minha casa. Na verdade começa bonita, né, a música, ele se apaixona, aí depois tem na outra parte, assim, eles se odeiam, né, e ele fala essa frase que, nossa, é leitura dramática de poesias. E o grito contido no seu travesseiro ecoa nos lares do mundo inteiro. Não tira esse rímel que hoje eu quero vê-lo borrar. É muito uma novela mexicana. É muito catártica, né? Gostei da resposta. E filme? Qual é o filme menos animado que você gosta? Ai, qual que foi o último filme que eu chorei? O filme mais triste que eu já vi, do Ghibli, antes de ser Ghibli, né? Porque ainda não era Estúdio Ghibli, mas era o Cemitério dos Vagalumes, que é uma animação... Eu não conheço. Qual é a história? É uma animação que fala de 2 irmãos na época da Segunda Guerra e fala da visão japonesa das bombas nucleares. Do caralho, esse filme é uma animação linda. Eu assisti bem na época que a minha irmã mais nova tinha nascido. Então é um menino e a irmãzinha dele. Aí eu me acabei de chorar. Mas hoje em dia eu não faço mais essas coisas, não. Tá vendo? A gente tá chegando lá. E qual é o momento, assim, na sua vida que você fala que... Ou qual é o momento na vida de alguém que você acha que
é preciso ouvir uma música triste ou ver um filme triste, como você mesmo disse? Então, eu acho que não precisa nunca. Tipo, Boa. por isso que eu não faço. Melhor não. Exato. Que nem eu falei. Eu gosto de assistir coisas e ler coisas e ouvir coisas que vão me empurrar pra frente, porque de peso eu já tenho a vida. Eu me abstenho aí desse... não, eu tô na fossa, vou ouvir música de fossa. Você tá louco? Não, também não. Pra mim, não. Pelo contrário. Tá ligado aquele... Qual que é o nome da mitologia? O cara que fica rolando a bola pra cima? Sísifo. O Sísifo. Eu não quero que eles coloquem mais peso na minha bola. Já tô rolando ela, cara. Deixa a minha bola em paz. Eu concordo. Eu tenho uma playlist que é músicas engraçadas. Porque música good vibe já não tá dando certo mais. Então tem que ser música que é comédia, sabe? Então é o Ari Toledo tocando um violão, Juca Chaves fazendo suas altas pérolas. Tem uma música... Não, Juca Chaves é maravilhoso, mas tem uma música pra mim que funciona muito bem, que chama Finest Girl, The Bin Laden Song. É de uma banda chamada Lonely Island. Sim. São 3 comediantes, né, do Saturday Night Live. E eles têm um filme chamado Popstar. E essa música é desse filme. E o refrão da música... Eu vou ler o refrão da música traduzindo pra vocês. Vou ler o comecinho da música, posso? Por favor. Leitura dramática de poesias. A melhor garota. Canção do Bin Laden. A melhor garota que já conhecia em toda a minha vida. Queria levá-la para casa, fazê-la minha esposa. Sabia que ela era louca quando ela começou a falar. Ela disse, me fode, como nós fodemos Bin Laden. Essa menina era doida. Ela disse que queria que eu a fodesse mais forte que os militares foderam Bin Laden. Parabéns pela playlist, tá? Ok, eu vou parar por aqui. Depois eu ponho o link da playlist pra vocês. Ok, Rafael, mesma pergunta pra você. Qual é a música mais triste que você conhece? Não, quero começar pelas músicas engraçadas. Você pode falar de música engraçada. Eu também tenho playlists de músicas engraçadas. Por exemplo, aquela banda Marília Gabriela, só tem músicas engraçadas. Tem uma banda que chama Meu Funeral, que ela tem uma música que chama Meu Funeral. E a música começa assim, leitura dramática de poesia. No meu funeral, venham todos de bermuda ou camisa floral. Vai rolar valesca e ratos de porão, pra bater cabeça e rebolar até o chão. Legal. É uma música engraçada. Ela é muito divertida. E tem a da Marília Gabriela, que tem uma música chamada Pirocóptero. Por favor, leitura dramática de poesia. Eu tô pelado, pulando, fazendo pirocóptero, pra ver se a caceta bate no meu queixo, e eu desmaio, e apago, e esqueço o quanto eu te odeio. Essa é uma boa música de raiva também, assim como o Tica Parte 2, né? E vai para um outro lado. Sim, sim. É tipo rímel borrado, só que de outro jeito. Sim. É outra que eu quero, um relacionamento que acabe em briga pra poder tocar. Boa, boa. Coloca essa aí na sua playlist. Eu e o Rafael vamos colocar as playlists na descrição do episódio, mas você também pode ver seguindo JujubaCast Pod nas mídias sociais. A gente vai postar no TikTok, no Instagram, em todos os lugares, vocês também podem ver lá. Esse foi o momento comédia desse programa, agora é a vez da gente conhecer sua alma. Música triste, qual é uma música triste assim pra você que dói no seu coração? Música que dói no meu coração. Vencedor do Los Hermanos, Dói Meu Coração. Poxa, mas nem é triste. Ele fala, na verdade, ele tá ali, não, tá legal. Ele tá celebrando a dor de ser um perdedor, né? Essa eu acho triste. Eu discordo. Eu acho que ele tá reconhecendo o valor De ser um perdedor. de perder às vezes. Eu não acho que ele tá celebrando ser um perdedor. Quem celebra ser um perdedor é o Beck. Ah, sim, é verdade. Pois é, essa música me deixa um pouco triste e é uma das minhas favoritas na vida, top 10. E a novidade dos Paralamas também me deixa no chão. Essa é uma música muito triste mesmo. Porque ela é toda feliz, mas se você prestar atenção na letra, assim, você fica desgraçado da cabeça. É, porque eu não vou nem ler aqui. Tipo, vamos lá prestar atenção no que a letra tá dizendo. Eu vou fazer um react dessa música no Instagram depois. Boa ideia. Ela é uma letra sobre desigualdade, né? E aí, quando você tá só curtindo, você tá ok. Mas quando você presta atenção, é de fuder. Mas o ritmo é animado, né? O tom dela é maior. Ela é quase um reggae, então você não percebe. Tem o Gilberto Gil, então você não percebe que é uma tragédia. E filme?
qual é o seu filme triste do coração? Filme triste do coração que eu já assisti mais de uma vez é Meu Primeiro Amor. E quando eu assisti Meu Primeiro Amor a primeira vez, eu tinha a idade daquelas crianças. Então foi mais pesado, assim, foi no cinema, foi bem triste. Mas o filme mais triste que eu já assisti, eu nunca mais assisti e não quero assistir de novo, é Dançando no Escuro, com a Bjork. Nossa, não dá. Dançando no Escuro é assim, muito deprê. Eu lembro de ter ficado do lado de fora do cinema e ver que todas as pessoas saíram chorando. Todas. Eu fiquei olhando e tava todo mundo com o olho inchado. Isso, as que não estavam de fato chorando copiosamente ainda depois dos créditos. Não dá, é verdade. Eu também não tenho coragem de ver outra vez. Ok, agora terceira e última pergunta, Rafael. Qual é o momento, assim, que você acha que é o momento de ouvir esse tipo de música ou ver esse tipo de filme? Olha, eu acho que música triste dá pra ouvir quando tá chovendo. Se você tiver um momento introspectivo, se você puder andar na chuva, de guarda-chuva, é legal, interessante. E você ainda tem um plus, que se você conseguir se proteger adequadamente, você ainda pode chorar e não vai dar pra ver as lágrimas. Bom, eu só recomendo não ouvir músicas tristes depois desse episódio. Não. Eu falei que esse é o último momento de alegria, mas não, tem mais um pequeno momento de alegria. Porque, como esse é o nosso episódio de drama, eu criei um jogo especial pra ele, que se chama Dorama, ou Filme do SBT. Vamos lá, Caio e Rafael, um contra o outro. Todo mundo joga todas as rodadas, tá bom? Uhum. Ok. Antes de dar a resposta, vocês dois vão poder escolher se é dorama ou filme do SBT. Quem acertar ganha um ponto. Quem acertar sobre o que é, ganha mais um ponto. E quem der a melhor história sobre o que é, ganha 10 pontos. Ok? Ok. Fácil, hein, as regras. Começou a ficar fácil. Posso começar? Ficou claro, né? Que é pra descobrir se é um dorama ou se é um filme do SBT. Isso eu não preciso explicar, né? Ficou. Lua de Papel. Esse é o nome. Dorama, o filme da SBT. Rafael, sua resposta primeiro. É um filme da SBT. É um filme da SBT também. Ok, Rafael, seu plot. Lua de Papel é um filme sobre um detetive durão que mora numa cidade obscura dos Estados Unidos. E ele tem que investigar um crime que aconteceu. Esse crime leva ele aos altos chefões da sociedade, que na verdade se escondem atrás dos papéis. Eles têm títulos, eles têm negócios, mas eles são mau caráter. E aí ele tem a sua vida ameaçada, mas ele ganha uma aliada inesperada, que é a filha do CEO da empresa. Eles se apaixonam, ele descobre e o cara vai pra cadeia. E tudo que acontece é ele levar um tiro no braço, mas ele termina com a mocinha. Ok, Caio. Lua de Papel é um filme sobre um jornalista que encucou que o pouso na Lua foi de mentira. Então ele passa o filme todo investigando esta falcatrua de que o homem, na verdade, não pisou na Lua em 1969, e ele, entra em altas confusões, provoca muitas pessoas poderosas, e no final, na verdade, ele descobre que sim, foi verdade, e que essa fixação dele, infelizmente, estava errada, e tudo que ele queria era publicar no seu jornal que o pouso da Lua era uma mentira, para poder, assim, ter a sua lua de papel. Ok, mas assim, uma pergunta. Quando ele achava que era tudo uma farsa, ele achava que a Lua era de papel, não farsa? Não, era só uma coisa figurativa, porque ele era jornalista e trabalhava no jornal. Que droga, eu teria tirado os 10 pontos se você tivesse falado que sim. Qual era mesmo? Seu plot foi muito confuso, Rafael. Você pode resumir de novo? Um detetive durão investigando poderosos. Vocês acertaram, é um filme do SBT, ok? Vocês dois erraram. O plot, na verdade, um vendedor de bíblias, que na verdade é um vigarista, que pode ou não ser pai da Ed. E ele tenta entregar a Ed aos parentes dela. E aí eles descobrem que a menina é muito esperta. Então, eu vou dar o ponto pro Rafael, porque ficou muito perto, né? Muito perto. Muito perto. Coladinho com o Gugu. Porque assim, um detetive durão e um vendedor de bíblias... Assim, um vendedor de bíblias que na verdade é um vigarista poderia ser sobre o Trump nesse momento. Porque é isso que ele... Não sei se vocês sabem, é isso que o Trump anda fazendo pra ganhar dinheiro. Então é isso. Eu vou dar, na verdade, um ponto pro Rafael por ele ter se aproximado, mas eu não gostei de nenhum dos plots. Ninguém vai ganhar 10 pontos, tá muito perto. Próximo. Detetive-chefe 1958. Dorama ou filme da SBT? Vamos de dorama. Rafael, dorama ou filme da SBT? Eu acho que é um dorama também. Caio, sobre o que você acha que é o dorama
Detetive-Chefe 1958. Ó, todos os doramas, apenas por uma questão de ser justa com vocês, todos os doramas são K-dramas. É uma história sobre uma jovem coreana cuja mãe, ela sempre perguntava, e meu pai, não conheci meu pai e tal, não sei o que tem. E aí a mãe dela falava que, não, minha filha, o seu pai, ele foi pra guerra, nunca mais voltou e tal. E aí a história se passa, né, em 1958, é isso? Detetive-Chefe 1958. Isso. Aí ela, né, já uma jovem de 20 e poucos anos, vai atrás de uma empresa de detetives para saber do paradeiro do pai dela. Acaba conhecendo um detetive que aceita o caso dela. Ele vai investigando, só que conforme, né, o tempo vai passando, eles vão se aproximando, eles acabam se apaixonando, e aí, só que aí, quanto mais esse detetive se entranha na história, mais ele vai vendo, peraí, tá cada vez mostrando que eu acho que o pai dessa menina, na verdade, é meu pai, o detetive-chefe. E aí eles descobrem no fim que, na verdade, eles são meio irmãos. Eu quero ver esse drama. Rafael, supera essa. Porque foi boa. Foi boa. Eu fiquei com vontade de ver. Então, Detetive-Chefe 1958 é um podcast, quer dizer, é uma madeira de lei, quer dizer, é um dorama. Ele se passa em 2020, na verdade, e é a história da corporação policial da Coreia do Sul, que elege 2.000 detetives-chefe. Uma menina se apaixona pelo de número 1958. Foi muito bom também. Você deixou meu trabalho muito difícil aqui. E uma vez que ela se apaixona por ele, eles precisam se mudar para uma cidade da Coreia, uma cidade pequena. E aí eles têm uma vida muito difícil lá. E lá ele é uma grande autoridade. E ele chama a atenção das outras meninas da cidade, que são meninas muito mais simples. E aí ele vive esse dilema. Ele se apaixona por uma outra menina, mas ele ainda ama a pessoa que o acompanhou para aquela cidade do interior da Coreia do Sul. E esse é o drama que envolve essa novela e dura 200 capítulos, até ele se decidir pela primeira mesmo. Eu vou falar o seguinte, vocês acertaram, é realmente um dorama. Vocês erraram o plot. Na verdade, ele é um prequel do clássico drama Detetive-Chefe, né, que se passa nos anos 70 e 80. Então, como ele é um prequel, ele se passa em 1958. E ele segue a carreira do detetive Park Young-han. E ele vai, subindo na carreira, pegando ladrões e lidando com corrupção. Clássico filme de detetive. Nada tão bom quanto as duas coisas que vocês escreveram. Caio, você foi muito, muito bom. Mas se eu encontrasse os dois na Netflix, eu passaria o do Rafael na frente. Então, por isso, ele vai ganhar 10 pontos. Yes. Última rodada, valendo 1 milhão de pontos. Uau. Não, peraí. Ela vale a mesma coisa, mas a questão de, a melhor plot vale 1 milhão de pontos. Anjo, Inocência e Pecado. Caraca. Perfeito, Jazz. Anjo, Inocência e Pecado é um filme do SBT. Caio? Eu também acho que é um filme do SBT. Ok. Rafael, seu plot. Lembrando que, se você acertar, vale 1 ponto. Mas se você der o melhor plot, vale 1 milhão de pontos. Meu objetivo aqui é dar o melhor plot. Que, na verdade, esse filme é um filme que foi feito diretamente para a TV, em 1980, com orçamento de $50 mil, cujo único objetivo era imitar a Lolita, de Vladimir Nabokov. E é isso que ele faz, só que em vez dele passar por umas paisagens assim mais bonitas, ele se passa naqueles motéis de beira de estrada dos Estados Unidos, passa numa caravana pela estrada, eles comendo num dinner, comendo waffles e café, e é isso. Que é muito ruim. Caio, sua vez. Anjo, Inocência e Pecado é um filme do SBT, que, né, também ali, final dos anos 80, que conta a história da stripper Angel. Afinal de contas, tá aí, né, o porquê do nome, que ela é uma mãe solo e, né, por conta da vida, sempre quis dançar, só que aí a maneira com que ela arranjou, né, de numa cidade nos Cafundó do Texas para poder ganhar dinheiro, ela vira uma stripper e ela aos poucos vai se encontrando constantemente. Tem um padre de uma capela da cidadezinha que sempre vê ela saindo do trabalho e passa mó sermão nela, fala, não, para com essa coisa, para com essa vida, tal, não sei o que tem.
Aí ela fala, vai se fuder, você não paga minhas contas, tenho uma filha pra sustentar, vai, pau no cu de Deus, esse tipo de coisa. E só que aos poucos ela percebe que o padre tá assistindo as performances dela por uma janelinha. E ele está, né, como o título, né, entre a inocência e o pecado aí, pensando, puta que pariu, será que eu largo a batina pra ficar com essa mulher? Tô ficando louco nela, tal, não sei o que tem. E aí, no final, ele é atropelado por um carrinho de sorvete. Meu Deus. Ok. Eu vou dar um ponto pro Caio, porque eu acho que ele se aproximou muito. Então, isso deixa o placar nesse momento 14 pontos pro Rafael, 4 pontos pro Caio, porque se aproximou muito, porque a história é a seguinte, com apenas 15 anos, Molly é a melhor aluna de sua classe. Mas Molly leva uma vida dupla. Ninguém suspeitaria que a aluna modelo ganha seu dinheiro à noite como Angel. Oxi! Nossa. Uma prostituta da Hollywood Boulevard. Porém, ao testemunhar o assassinato de 2 colegas de trabalho por um serial killer, a garota se torna o próximo alvo. Então assim, eu dei o ponto pro Caio, porque eu acho que se aproximou, igual foi na primeira rodada, Rafael. Mas assim, o carrinho de sorvete no final me pegou 1 milhão de pontos pro Caio. Caio, você é o ganhador. 1 milhão e 4 a 14. Parabéns, Caio. Parabéns por você ter tido o último momento de alegria desse programa. Eu acho que o Caio merece não apenas 1 milhão de pontos, como o Oscar de melhor roteiro original. Eu totalmente assistiria esse filme do Caio. Eu também. É meio que uma Hilda Furacão gringa, né? Gente, fazer uma mentalura agora, né? Antes das histórias começarem, a melhor coisa... Eu tô fazendo um desafio que é assim... encontrar novos motivos pra estudar na Alura. Porque todos os motivos que a gente sempre fala estão lá na landing page que eu mesmo escrevi, alura.com.br/promocão/jujubacast. Tá tudo escrito lá. A gente não vai ficar falando mais pra não enrolar o programa. É só você entrar lá e usar o nosso cupom JujubaCast15. Mas eu queria saber de vocês. Qual seria o motivo dramático pra estudar na Alura que não tem lá nessa landing page? Eu acho que o motivo dramático seria que você tá muito triste e aí pra ficar feliz você vai estudar lá. Porque estudar te deixa feliz, né? Isso é normal das pessoas. Isso. Tá triste, estuda, fica feliz. Faz sentido, realmente. Caio, você quer colaborar pra nossa nova lista? Qual seria o motivo dramático? Dramático, eu acho que você pode desvirar os chinelos da sua mãe. Porque chinelo virado de ponta cabeça mata a mãe, né? Qual a ligação, assim? Ué, porque só sendo um grande gestor de equipes, você pode desvirar o chinelo da sua mãe. É, faz sentido, porque pensando bem, eu nunca fiz isso. Exatamente. Você precisa de toda uma malemolência, umas soft skills pra poder convencer o chinelo a desvirar. Não, e talvez o motivo seja esse, né? Tipo, eu nunca estudei. Eu não sei exatamente o que você estudaria na Alura pra isso, mas talvez seja esse o motivo de eu nunca ter desvirado nenhum. Minha mãe tá viva ainda, mas talvez seja esse o motivo de eu nunca ter desvirado nenhum, né? Não ter formação adequada pra isso. Quando chegar o momento, você vai ver que você precisa. alura.com.br/jujubacast. Todos os outros motivos estão lá, além desses que eles falaram aqui. E use o nosso cupom JujubaCast15, que é desconto de verdade. Não vai se meter e falar assim, faz assim o cupom mesmo. Não faça isso. É muita grana. 15%. Faz diferença. JujubaCast15. Não esqueça de mandar suas histórias pra gente. É só ir no site jujubacast.com. Clique em Mande Sua História. A gente tá precisando de histórias. Tem boa chance de sua história ser lida. Vamos começar, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jazz, Rafa e Caio. Meu nome é Falcão, estudante de computação e assinante da Bolha. O grupo secreto, saudoso. Saudoso não, tá no ar, jujubacast.com/grupo. Entra lá. Mas chama de bolha ainda? A gente pode chamar de bolha, se você quiser, mas tá lá. Inclusive, dando contexto aqui, essa história, ela não foi contada num programa. Ela foi contada apenas no grupo secreto, porque ela é muito bad vibe. E o Rafael, ele se cagou de chorar da última vez, eu tive que ler o final. Exatamente. É verdade. Então, já deixar isso bem claro. Hoje resolvi contar uma história de relacionamento, mas talvez um pouco diferente. A partir daqui, mantenho meu nome e troquem o dos outros personagens. Pois bem, essa história se passa no ano de 2004, ano em que o presidente do Haiti, Jean Bertrand, foi deposto, o ano em que foi lançado Gran Turismo 4 para PlayStation 2 e a equipe de vôlei masculina, liderada por Bernardinho, levou ouro na Olimpíada de Atenas. Um pequeno mancebo de 9 anos, descubro que na esquina da minha casa vai ser aberto um pequeno estabelecimento com 2 áreas. Uma delas destinada para o uso frenético do Orkut. Maravilhoso. Coisa que eu mais gostava nessa época de Orkut, de MSN, era aquele botão de chamar a atenção do MSN. Imagina como
pau no cu você precisa ser pra, tipo, aquele efeito sonoro está gravado na minha cabeça. Dá uma vibrada, assim, né? Janela, chacoalhar, blá, 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 blá. Caralho, me deixa em paz. Eu tô aqui entrando, sei lá, no blog do Pokémon pra ver aqui a evolução. Você tá lá assistindo o videozinho da Havaiana de pau. Isso. Que alguém te mandou por e-mail. Do direiteiro. O Feira da Fruta. Destinado ao uso frenético do Orkut e longas jogatinas de CS 1.6, e outra onde as crianças do bairro poderiam experimentar por algumas horas os jogos de videogame da época. O local tinha o nome de Lan House do... Vamos dar nome de doramas? Deixa eu procurar um aqui, peraí. Vocês sabiam que tem uma plataforma chamada Doramas Flix? É claro que tem. Pode ser esse o nome do lugar? Pode, Lan House do Doramas Flix. Doramas Flix era o dono do local, mas quase nunca estava no estabelecimento, pois ainda trabalhava de policial. Então quem cuidava das transações financeiras eram seus filhos. Ah, a gente tem que dar outros nomes de doramas pros filhos deles. Pousando no Amor. Pousando no Amor, 16 anos, um guri que talvez roubasse seu lanche caso não estivesse olhando, o que fazia com que a bagunça dentro da Lan House fosse mínima, pois ninguém queria brigar com o moleque, e... é o nome de menina agora. Doutora Chá. E Doutora Chá, 12 anos, talvez uma das pessoas mais legais que já conheci em toda a minha vida. E já, né? Doutora, né? E já doutora, sim. Com uma pós-graduação. Foi a primeira vez no local num sábado à tarde. Sentei para jogar um pouco de Crash Bandicoot 3. Talvez um dos meus jogos preferidos até hoje. Boa escolha, ótimo jogo. Estava tão entretido no joguinho que acabei esquecendo do tempo. Passei umas boas 2 horas ali dentro, o que parece ser muito quando você não tem muita coisa a fazer em casa. Quando notei, Doutora Chá estava sentada ao meu lado, me vendo jogar. Você realmente gosta de Crash, né? Disse ela enquanto me via jogar. Eu sempre quis zerar esse jogo, mas eu nunca consegui. Eu também não, eu tinha um videogame em casa, mas ele acabou quebrando, daí nunca consegui terminar. Vamos terminar de zerar no daqui então. Tem um memory card que meu irmão usa pra gravar os jogos dele. Essa foi o diálogo entre os dois. Foi aí que começamos a conversar, quase que totalmente sobre Crash. Naquele dia joguei por umas boas horas sem parar. E ela me mandou embora antes que o irmão acordasse, pois ele acabaria cobrando pelo tempo que eu fiquei lá e pelo memory card. Realmente, pra poder alugar um memory card na locadora era mais caro. Pousando no Amor era jogo duro, hein? Passei a frequentar a Lan House mais vezes, na esperança de ter uma companhia para jogar. Digo isso porque tive uma criação um pouco rígida. Não podia sair de casa para brincar na rua por muito tempo, estudei em uma escola em outra cidade, isso fez com que minhas amizades na cidade em que eu morava fossem mínimas. Ter uma pessoa que gostava de videogame que morava na minha cidade era empolgante. Depois de um tempo apenas jogando videogame, passamos a brincar na rua também. Dr. Achai me empurrou para o grupo das crianças da rua e brincávamos de tudo. Pique-pega, esconde-esconde, vôlei de rua, queimado. O problema era que minha mãe me arrastava pra casa quando achava que eu estava me divertindo demais. Caraca, filho, criança tem que ser criança. Até aqui essa história parece apenas de uma amizade entre crianças, mas os poucos meses que passei com o Doutora Chá foram o suficiente para despertar um novo sentimento em mim. Sempre que estava junto dela, além da empolgação, travava um pouco as palavras, meu coração batia forte, estava sempre sorrindo, não me sentia mais sozinho. Ah, que fofo. É tão gostoso gostar dos outros quando você é criança, né? Primeira vez, né? Tipo no filme Meu Primeiro Amor. Hoje eu sei o que esse sentimento significava, mas não que fosse fazer qualquer diferença, mas eu fico pensando o quanto seria diferente se não tivesse acontecido aquilo. Em um dos feriados desse ano, minha família se juntou, tios e primos de outras cidades vinham nos visitar, aqueles almoços grandes e cheios de pessoas e tudo mais. Quando isso acontecia, andava com meus primos pela cidade. Era uma das poucas vezes que tinha passe livre para brincar na rua, pois não estaria sozinho. Dessa vez estava andando com Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. É sobre um menino que se transforma no Chicken Nuggets, sério mesmo. Parabéns. Desta vez estava andando com Chicken Nuggets, talvez o único dos meus primos que teve uma criação parecida com a minha. Estávamos brincando com os carrinhos na calçada quando uma pessoa passa de bicicleta. Era a Doutora Chá, toda sorridente. Deixou a bike por ali e sentou ao nosso lado. Conversamos sobre os carrinhos e de quando iríamos terminar o jogo. Enquanto isso, Chicken Nuggets, que estava apenas vendo conversa, decide se retirar para ir para casa. Ele sempre faz isso, até hoje, quando se sente deslocado. É porque ele é um nugget, né? Ele é um nugget, né? Se ele ficar ali, uma pomba come ele. Sim. Doutora Chá. Você lembra dos pombo mafioso do Animaniacs? Sim. Porra, bom demais, cara. Era muito bom. Da onde que veio a ideia de fazer esse desenho, cara? Era muito bom mesmo. Tem razão. Ia ser legal se passasse em Osasco, né? Tipo... Exato, eu ia correr o risco de virar um cachorro quente. Doutora Chá percebeu que talvez tivesse feito o Chicken Nuggets ficar daquela forma. Então decidiu ir embora.
Disse que podíamos brincar amanhã e me fez prometer que terminaríamos o jogo. Mas agora ela tinha que ir, pois agora iria quebrar o recorde mundial de acelerar na bicicleta. Fiquei um pouco puto com meu primo, Chicken Nuggets. Mas tudo bem, ele era daquele jeito. Todo empanado, né? Crocante por fora, macio por dentro. Quando você vai num Mac que a pessoa é gente boa, ela te coloca um primo a mais. Com molhinho caipira é demais. Aqui não tem molho caipira. Porra, nossa, mas os Estados Unidos é um negócio, né? Né? O país desgraçado. Você sabe que teve uma época que eles estavam vendendo o molho do Big Mac pra você comer com nuggets. E ele vinha naquela embalagenzinha. E aí eu comprei todos os possíveis. Eu fiz um estoque, porque foi durante um mês só. Mas eles não vendem molho do Big Mac engarrafado? Não. Foi uma coisa especial, só durante um período. O molho do Big Mac é realmente muito bom. E com nuggets. Bom, fiquei um pouco puto com o meu primo Chicken Nuggets, mas tudo bem. Ele era daquele jeito, voltamos pra casa. Fiquei sabendo que teríamos uma festa pra ir. Todos os primos iriam participar, então tomamos banho e trocamos de roupa. Algumas horas depois, estávamos prontos. Minha mãe nos manda ir pra casa da nossa avó, e lá poderíamos ir pra festinha com os nossos primos mais velhos. Saímos de casa, passamos pela Lan House do Dorama Flix e vemos uma movimentação no lugar. Algumas pessoas correndo. Por algum motivo, continuamos andando. Viramos a esquina e descemos. Lá na frente, um amontoado de pessoas já tinha se formado em volta de algo. Do nada, um homem sai do meio delas gritando: "Eu matei uma menina! Eu matei uma menina!" Sua voz era de completo desespero. Ele corria com os braços na cabeça. Eu continuei andando. Quando virei a cabeça, Sr. Dorama Flix, o pai de Doutora Chá, correu pela rua que nem uma bala, afastou as pessoas do amontoado e também começou a gritar. Nessa hora, minha mente estava totalmente bugada. Meu primo, Chicken Nuggets, me puxava para acelerarmos o passo. Subimos a calçada, que era mais elevada, e dali podíamos ver por cima das pessoas uma menina no chão, ao lado de uma bicicleta. Seu pai, em prantos, segurando seu corpo, que fora atingido por um carro, sangue por todo lado. Pedi para minha mãe me levar no velório. Não pude ver o rosto da Doutora Chá. Dorama Flix e sua família acharam melhor deixar o caixão fechado por conta do acidente. Perdi talvez a primeira pessoa legal que conheci fora do meu círculo familiar. Perdi minha companheira de creche. Perdi o meu primeiro amor. Escrevi um e-mail para deixar registrada essa homenagem a ela. Já faz mais de 10 anos. E ainda me pergunto como seriam nossas vidas se ela estivesse aqui. Talvez estivesse igual, mas talvez não. Obrigado por lerem. Um abraço. Essa história é complicada, né? Essa história é complicada. É muito triste porque tinha Quer dizer, ela já seria triste de qualquer jeito, mas o fato de ter um amor tão inocente envolvido ali, né? Eu penso assim, o meu primeiro amigo que morreu foi uma das coisas mais intensas, assim, que eu já vivi. E o meu primeiro amor, assim, juvenil também, sabe? Imagina as duas coisas juntas, assim, é muito inimaginável. Como é conviver com isso, né? A vida inteira. Como faz o Falcão. Programa Bad Vibe. Não é bad vibes. É bad vibe pra caralho. É uma coisa triste, mas não é. É diferente. Queridos podcasters preferidos do meu coração, tudo bem? Eu me chamo David Bowie, tenho 38 anos. Eu vou permitir que a gente mantenha, a gente não usa mais nomes oficiais, mas eu vou permitir para essa história aqui. Tenho 38 anos, sou professor em uma grande escola de uma grande cidade e vou alterar aqui desde já todos os nomes da história, porque não quero ser reconhecido pelos alunos. Não que haja algum problema, é que alunos de escolas particulares às vezes são muito problemáticos, então prefiro deixar tudo anônimo desde já. Inclusive, estou mandando essa história usando um e-mail anônimo também, só por precaução. Vai que, né? Mas podem substituir ou não os nomes, como prefiram. Eu também sou assinante e estou para escrever desde que a Jess falou que queria uma história na linha do Marley e eu. O Ringo chegou nas nossas vidas como um presente de aniversário para o meu irmão Fred Mercury, no aniversário dele de 13 anos. Eu tinha uns 10 anos. Um Cocker Spaniel branco e preto, a cor oficial é azul ruão. Como assim? Lembra o Chopp, o cachorrinho do Cláudio? Lembro. Ele era isso, ele era um Cocker Spaniel azul ruão, não sei por que tem esse nome. Acho que é porque é um preto meio azulado, assim, não sei. Sim. Desses comprado em loja, que vem com uma fita, com pedigree e com uma almofadinha. Era comum. Na época não era feio comprar cachorro em loja, como é hoje. O Ringo era uma peste quando chegou. E ele tinha uma coisa muito ruim na vida dele, que era ser o cachorro do meu irmão, e não o meu, nem da família. Fred até tomava o cuidado de fazer tudo o que você tem que fazer para cuidar de um filhote. Levava para passear,
limpar o xixi e o cocô, dar comida, dar vacina. Menos quando era com as minhas coisas. Na minha casa, além do Fred, tínhamos a nossa irmã, que era mais velha, a Rita Lee, e nossos pais. Deixando claro aqui que Fred é o irmão, o cachorrinho chama Ringo, né? Então eu achei que ficou meio confuso esse parágrafo. Todo mundo reclamava com o Fred quando o Ringo fazia sujeira ou estragava alguma coisa, e ele ia lá limpar e consertar. Menos quando era comigo. Sendo o caçula, eu era o único que não tinha direito de reclamar do Ringo. Então ele fazia as necessidades dele na minha cama, eu mesmo tinha que limpar. Se ele estragasse minhas coisas, como meus gibis ou meus brinquedos, o Fred só dava risada. Ah, que sacana. O Fred era meio sacana, né? Eu tentava reclamar com papai e mamãe, e aí eles obrigavam o Fred a tomar uma providência, mas passava rápido. Na maior parte do tempo, o Fred só ignorava ou ainda ficava sacaneando. Quando a gente era criança, eu e o Fred éramos bem companheiros, mas nessa época que ele começou a ficar mais velho, ele se distanciou bastante de mim, e a gente começou a brigar muito. Eu já tô achando a história mega triste aqui. Eu odiava tudo dele porque ele sempre tinha preferência sobre mim, sendo o mais velho. E ele odiava tudo de mim porque eu era o pirralho no meio das coisas dele. E uma das coisas que eu odiava dele era o Ringo, que vivia estragando tudo que era meu. Eu peguei ódio do cãozinho e de todos os outros cachorros, na verdade. Eu passei a ter um pouco de preconceito com todo mundo que tem cachorro e cuida de um, que ficava recolhendo cocô de cachorro na rua. Virou uma coisa sobre mim, o menino que não gosta de cachorros. Tudo por conta do Ringo. Eu tinha vontade de sair com ele um dia e soltar ele na rua, de deixar ele atravessar a rua. Confesso que bati nele algumas vezes com raiva quando eu pegava ele mexendo nas minhas coisas. E quanto mais raiva eu tinha do Ringo, mais eu brigava com o Fred, que era todo orgulhoso dele, levava ele para exposições, coisas desse tipo. Toda a família tinha orgulho do Ringo e eu tinha um problema com ele. Eu fazia questão de chutar ele para longe quando ele vinha pedir comida e me recusava a levar ele para sair quando ele precisava ir ao banheiro. Nossos pais adoravam ele e ficavam bravos comigo porque eu maltratava ele bastante. Tadinho do Ringo. O cachorro não tem culpa nenhuma nessa história, né? O cachorro era meio peste. Assim, não tem culpa, não justifica, mas ele era meio pestinha, vai. É um bicho. O que você faz? Você treina. E Cocker Spaniel é um cachorro inteligente, assim. Então, assim, eu acho que o Fred também não se preocupava muito em treinar. Exato. Né? Pra ele respeitar um pouquinho o David Bowie. Não sei. Eu tô achando tudo tão triste já. E foi assim durante uns bons anos. Mesmo depois ele ficando mais ensinado e fazendo menos sujeira. Depois de uns 3 anos, a Rita Lee se mudou de casa quando foi estudar. E eu passei a ocupar o quarto dela, ficando assim longe do Fred e do maldito Ringo. Toda essa história e a mudança de quarto acabou me isolando bastante da família como um todo. Depois de mais uns 2 anos, foi a vez do Fred se mudar. Ele foi estudar medicina veterinária no interior de Minas, onde a Rita Lee já estava, e eu achei que ia ficar sem o cachorro, mas foi decidido que ele ficaria lá e meus pais cuidariam da criatura. Eu só falei para não contarem comigo para isso, mas eles já não contavam mesmo, e eu já não me importava muito porque atrapalhava muito pouco a minha vida. Na verdade, a casa era bem vazia sem o Fred lá e os amigos criadores de cachorro dele, mas não de um jeito ruim, estava ótimo. Eu estava finalmente sem um monte de cachorro e criadores de cachorro por lá, e meu irmão enchendo o saco com as coisas dele. De vez em quando, o Fred voltava para passar um feriado ou um fim de semana e dava um sossego para mamãe, que vivia às voltas com as necessidades do cachorro. Numa véspera de feriado prolongado, mamãe, papai e Rita Lee foram viajar com os amigos dos meus pais para um sítio. Como eu me recusava a cuidar do cachorro, ele ia ficar na casa de um amigo do Fred. Eles pediram para eu ficar em casa com o Ringo só até o Fred chegar, porque ele estava vindo do interior e ia pegar o cachorro, levar para casa do amigo dele e ir viajar com os amigos dele também para algum outro lugar. É muito difícil você se recusar por completo a não fazer nada pelo cachorro. E no fim, eu só tinha que ficar lá esperando o Fred chegar. Não precisava limpar nada, nem realmente cuidar dele de fato. Então foi isso que aconteceu. O Fred tinha marcado de chegar em casa umas 8 da noite, mas ele sempre se atrasa. Então eu estava esperando ele lá pelas 10, para finalmente ficar livre e com a casa só para mim, o que quase nunca acontecia e era bom demais. Mas deu 11 horas e o Fred não apareceu. Nessa época, ele ainda não tinha celular e eu comecei a ficar com raiva. Deu meia-noite e nada. O cachorro com fome e eu tinha que fazer alguma coisa. Liguei pro amigo que ia viajar com ele, mas ninguém atendeu. Achei que ele tinha ido direto lá e fingiu que esqueceu que tinha que pegar o Ringo porque devia estar atrasado. Dei comida pro cachorro não morrer, mas falei que não ia levar ele pra sair nem limpar nada e fui dormir. No meio da madrugada,
acordo com o telefone tocando sem parar. Eu tentei ignorar, mas não parava, então eu levantei para atender, porque podiam ser nossos pais, ou então o Fred avisando que não ia vir, ou algo assim. Mas não era nenhum deles. Eu vou tentar reproduzir o diálogo surreal. Alô, por favor, a dona Barbara Streisand, ela não está. Quem quer falar com ela? Quem está falando? Eu é que pergunto, quem está falando? Nós estamos aqui com um rapaz, Fred Mercury. Eu preciso falar com um familiar dele. Filho da puta. Deve ter feito merda na estrada e agora é eu que vou ter que resolver. Eu sou o irmão dele. Pode falar. Olha, nós somos aqui da polícia militar de uma cidade do interior de Minas. E o seu irmão se acidentou. Putz, o que ele fez? Ele está bem? Olha, senhor, o seu irmão faleceu. Nós chegamos e ele já estava sem vida. Eu quero deixar claro aqui que o diálogo foi surreal mesmo e eu não lembro bem como foi, mas a policial que falou comigo estava tentando ser cuidadosa. Ela não foi mal educada nem nada assim. E eu não me lembro muito bem de como foi a reação. Eu não acreditei na hora, acho que não entendi. Fiquei pedindo para ela repetir. Eu tava muito assustado, meu coração disparou. Só pensei na mamãe e no papai tendo que lidar com isso. Passou um tempo e ela começou a falar várias coisas, descrever o acidente. Aí uma hora, ela começou a descrever as coisas e eu realizei que ela estava tentando me provar que era ele mesmo. O carro é uma Saveiro cinza. Nós recuperamos a carteira dele. Ele estava de calça jeans e um tênis Nike. Ele pode ter dormido no volante ou tentado desviar de algum animal. Ela ficou falando um tempão e eu nem lembro o que eu respondia. Eu só pensava no que eu ia fazer, como ia ser falar para os meus pais. E aí uma hora ela falou, anota meu telefone e nome. Assim que você conseguir falar com seus pais, pede para eles me ligarem. Nós vamos cuidar do corpo aqui. Eu disse obrigado, disse tchau e fiquei ali parado na sala, com o telefone na mão. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha para quem ligar, o que fazer. Eu só tinha 16 anos. Eu não tinha carro, não tinha nada. Meus pais estavam no sítio. Que caralhos eu ia fazer? Cara, que desespero. Imagina o desespero, um menino, 16 anos. E ele escreve tão bem, né? É engraçado, assim, que eu tava até falando pro Caio antes do programa começar, assim, que eu não consigo ler essa história e não chorar. Mesmo sabendo do que ia acontecer. É muito, muito triste. Continuando. E aí, eu senti alguém pegando na minha mão que segurava o telefone por baixo, batendo na minha mão com um focinho. E aí eu desabei a chorar e fiquei lá um tempão, sem saber o que fazer com o cachorro do meu lado. Eu pensava na mulher falando sobre o corpo. Eu pensava quem ia cuidar do Ringo. Eu peguei a agenda de telefone da mamãe e comecei a tentar achar para quem ligar. Eu consegui achar o telefone da Cher, que era uma amiga dela, e do casal que estava com eles no sítio. Assim que ela atendeu, eu só comecei a chorar e ela ficou muito calma e me acalmando para eu conseguir falar. E eu nem conhecia ela direito, mas acho que ela entendeu na hora o que estava acontecendo e ficou falando comigo que ia ajudar. Que presença de espírito. A diferença é que faz um adulto na situação, né? Que é praticamente uma criança ligando, chorando, né, no meio da madrugada. Aí ela disse que o tal casal que estava com eles tinha um telefone celular no sítio e dava pra gente ligar. Aí eu peguei o número, liguei e ninguém atendeu. Mas logo depois alguém ligou de volta e era minha mãe que reconheceu o telefone de casa. E aí eu tive que contar pra minha mãe que o Fred tinha morrido. Eu não lembro como foi isso e a gente nunca quis falar no assunto. E até escrever aqui é difícil. Então, acho que não precisa desse detalhe. Mas eu sei que foi surreal também. Ela não acreditou. Ficou perguntando se eu tinha certeza. Papai ficou bravo comigo. Começou uma gritaria. Mas no fim eu dei o telefone da polícia. Eles ligaram lá. E bem, eles tiveram que ir lá buscar o corpo do Fred e resolver as coisas. Vocês podem imaginar como essas coisas são. E nesse feriado inteiro, eu fiquei sozinho com o Ringo em casa. A Cher foi lá uma hora ver como eu estava. Papai e mamãe me ligaram. Mas durante esse tempo todo, eu só fiquei pensando que eu tinha que cuidar do Ringo. Tadinho, gente. Ele era a coisa que o Fred mais gostava. E era um pouco a razão de a gente ter se afastado. Mas agora ele não tinha ninguém. Pra mim, é como se fosse uma criança que ficou órfã na minha frente. E tudo que eu podia fazer nessa desgraça que tinha acontecido era cuidar dele. Meus pais estavam na estrada cortando o estado com a minha irmã. E minha responsabilidade era cuidar do Ringo. Naquela noite, eu fui dormir no quarto do Fred. Fiquei lá mexendo nas coisas deles. E o Ringo dormiu do meu lado. Nossa. Quer que eu continue aqui, Jess?
Não, eu quero conseguir. Eu quero continuar a acabar. Tadinho, imagina ele, né? Ele meio que transferiu, né? Uma das formas dele de lidar era pensar que o cachorro que estava sofrendo mais que ele. Talvez. E querendo ou não, isso é uma coisa que até... Claro que nunca nessa intensidade nem nada, mas num dos meus momentos piores, assim, da depressão, foi mais ou menos próximo de quando eu adotei a Mococa. E, querendo ou não, foi mais ou menos o que... Assim, eu posso colocar dessa forma assim agora, mas eu, de certa forma, sinto que foi uma coisa que me salvou também de um momento muito ruim, porque, tipo, eu não tinha força pra sair da cama, não tinha força pra tomar banho, não tinha força pra nada. Só que a cachorra precisa passear, a cachorra precisa comer, a cachorra precisa, né, de exercício. E aí a minha cabeça racionalizava de tipo, cara, você não tem força pra fazer por você? Faz pela cachorra. Porque, né, você é o tutor dela, você tá cuidando, você é responsável. Então seja responsável. E querendo ou não, uma coisa empurra a outra, né? Não, putz, sair da cama pra levar a cachorra pra passear, puta, fiquei um pouco suado, pô, é melhor deixa eu tomar um banho. Aí às vezes, de vez em quando, dá banho na cachorra. Tem que botar uma roupa. Exatamente. E aí uma coisinha, uma pecinha vai empurrando a outra. Querendo ou não, você volta a funcionar. Se melhora, né? Mas é impressionante, assim, porque há horas atrás, ele não queria dar comida pro cachorro. Ele relutou em dar comida pro cachorro, assim, do tipo, fazer isso pra ele não morrer de fome. Depois que tudo aconteceu, velório, missa de 7º dia e tudo mais, eu continuei dormindo lá e cuidando do Ringo. Ele nunca saiu do meu lado. Eu falei pra mamãe e papai deixarem o Ringo comigo nessa época e fiz tudo. Dei banho, escovava todo dia, levei pra caminhar, limpava as coisas. E depois eu continuei fazendo isso. Cuidar do Ringo era como se eu tivesse aos poucos me aproximando do Fred e desfazendo todas as desavenças que eu tinha com meu irmão. É um pouco o que você falou, né, Caio? Na verdade, eu era uma pessoa muito difícil. Estava tentando me encontrar e me aceitar nessa época e descontei nele e no Ringo. Eu afastei todo mundo. Mas na hora mais difícil, mais dolorosa, ele foi lá e pôs o focinho na minha mão. E isso foi a única coisa que me segurou de me sentir completamente sozinho e que me deu forças pra ir fazer alguma coisa. O Ringo virou meu cachorro nos anos que se seguiram. Rita Lee casou e foi morar em outra cidade. 2 anos depois, papai também morreu. Quando era minha vez de ir pra universidade, eu acabei ficando na cidade e cursando uma faculdade particular pra ficar junto da mamãe e do Ringo. Saber que ele ia estar lá em casa com ela era a única coisa que me deixava tranquilo para poder ir estudar e trabalhar. Ele foi o nosso cão de guarda que cuidou de mim e da mamãe quando a gente estava sempre sendo assombrado pela solidão. E essa idade que o David Bowie estava quando tudo isso aconteceu é uma idade que as coisas acontecem muito depressa, né? Ele passou de criança para adolescente, foi para faculdade, todas as coisas acontecendo. Então, o cachorro acaba acompanhando as mudanças, né? Sim, é a constante, né? Quando ele já tinha uns 16 anos, eu já estava formado e trabalhando. Um dia, minha mãe me ligou e pediu para eu ir para casa cedo, porque a gente precisava levar o Ringo no veterinário. Ele já estava bem cego, tinha perdido o pelo e tinha muita dor na coluna e mal conseguia andar. Nesse dia, ele só chorava e minha mãe dava um remédio para dor para ele, mas não estava adiantando. A gente sabe o que vai acontecer aqui, né, gente? Mas assim, antes de acontecer, eu acho melhor... Eu não sei, eu quero falar. Teve uma parte muito feliz aqui, né? Depois dessa tragédia. E apesar de ele ter falado isso, né? O Ringo foi o guardião e tal. Isso foi uma coisa muito legal e muito feliz. E que eu acho que, da outra vez que a gente leu essa história, isso ficou meio óbvio, né? Isso ficou meio apagado, assim, por toda a tragédia que envolve a história. Foi uma parte muito importante, assim, de mostrar, né, o quanto faz a diferença ter um cachorrinho na sua vida, igual o Caio tava falando. E querendo ou não, é uma coisa que todo mundo, né, que adota um bichinho e tal, a não ser que você adote uma tartaruga, né, gata? Ela vai viver mais que você. Mas... todo mundo que adota um bichinho e tudo mais, sabe que esse momento vai chegar, tá ligado? Tipo, porque, né, eles têm um ciclo de vida menor do que o nosso. Então você já, né, ele chega, você sorri, mas, né, não sei se isso acontece com mais outras pessoas, mas pra mim, o dia que eu adotei a Mococa, eu já fiquei, puta, uma hora eu vou ficar muito triste porque essa cachorra não vai estar mais aqui. É que todo mundo que já teve, né, e já passou por isso, você sabe que ainda assim compensa. Compensa. Pô, todo dia. E no fim é sobre quanto a gente fez a vida dele ser feliz, né? Porque ele viveu uma vida completa, né? Ele, 16 anos aqui, o Ringo, né? Ele
Ele tá velhinho já, né? Dentro da expectativa de vida de um cãozinho desse tamanho. O Koda, ele sabe quando eu tô triste. Percebe na hora. E ele não desgruda de mim. Não importa o que esteja acontecendo na casa, ele cola na minha perna. E é engraçado isso. Porque ele é pequenininho, né? E porque ele fica assim... Eu tô encostando nela, porque eu sei que se ela se mexer, eu levanto e vou atrás, entendeu? Pra ela não escapar, né? Então ele tá sempre assim, tipo, alguma coisa tem que estar encostando. A gente levou ele no veterinário, que sedou ele e começou o discurso que vocês já devem estar imaginando. Ele já estava só sofrendo e não conseguia fazer mais nada. A gente sabia que esse dia ia chegar e, na verdade, foi um pouco um alívio, porque ele estava sofrendo demais. A gente autorizou o veterinário a fazer o procedimento, ele já estava dormindo e ficou ali junto. A gente ficou em silêncio um tempo e aí, enquanto a gente esperava ele finalmente parar de respirar... Essa parte é a pior parte da história, cara. Minha mãe olhou pra mim e falou: eu sei que o Ringo é um pedacinho do Fred que você cuidou esses anos todos, filho. Ele perdoou você, viu? A gente desabou a chorar ali, o veterinário também, e o Ringo finalmente descansou. Mesmo sem saber, o Ringo foi meu melhor amigo esses anos todos. Quando eu não precisava dele, ele foi o catalisador de todos os meus problemas e aguentou firme. E quando eu precisei de um amigo, ele estava lá. E ele, no fim, foi quem cuidou da gente até a gente não precisar mais. Depois de muito tempo, eu nunca mais tive um cachorro na vida. A gente está pensando em adotar um agora, porque temos uma filha que não cansa de pedir. E por mais que a história seja triste por conta da saudade, eu não quero privar ela de ter essa ligação com um animalzinho. Eu levei 10 dias escrevendo essa história. Desculpem se ficou meio enrolado, mas é que é difícil lembrar tudo e contar. E em alguns momentos foi bem triste e eu precisei parar. Espero que vocês leiam, mas se não der, tudo bem. Já valeu muito poder escrever e poder mostrar para minha esposa e minha filha que nunca souberam esses detalhes todos. Obrigado, David Bowie. Obrigado ao David Bowie, né? David Bowie foi animal. História super bem escrita. E ele foi muito foda. Eu entrei em contato com ele de novo, em algum momento, quando a gente lançou a camiseta, né, do Ringo. Enfim, eu não vou falar muito porque ele é muito reservado, mas ele foi uma pessoa muito legal. Eu achava que eu ia chorar, eu não achava que eu ia chorar tanto. Eu nunca consegui lembrar dessa história e não chorar. Essa é uma história muito polêmica na história do programa. E já me deixou brava algumas vezes. Porque quando a gente lançou o episódio sobre animais de estimação, a audiência caiu muito. E teve muita gente que falou, eu não vou ouvir de jeito nenhum e tal. E isso sempre me deixou um pouco brava, assim, sempre me deixou um pouco, sei lá, contrariada, porque é uma história, por mais que seja uma tragédia, né, ela seja iniciada por uma tragédia, ela é uma história tão bonita, de redenção, de amor fraternal, de família, de amor de uma pessoa e um cãozinho, sabe? Então, assim, é muito triste que tenha levado tanto tempo para que ele possa ter contado essa história. E quando ele contou essa história pra gente, o Ringo já tinha falecido, porque, como a gente falou, é uma coisa que é inevitável, mas não fosse essa parte, essa história, ela terminaria numa high note, né? Ela terminaria feliz, assim, porque realmente foi uma coisa muito, muito bonita, assim, o que aconteceu entre ele e o cachorrinho, entre ele e a família dele, e até o tempo que ele teve com o cachorro, reprocessar toda a história que ele tinha com o irmão dele, que aparentemente não era muito boa. Então eu acho isso, no fim, eu acho que embora seja uma história muito triste, eu acabei de chorar aqui, eu acho que é uma história super bonita e super válida, que mais pessoas deviam ouvir, sabe? Sim, e de pessoas incríveis, né? E cachorros incríveis. David Bowie, o Ringo e a dona Barbra Streisand também mandou muito bem. Sim. Segurar a onda. A Cher, o melhor sem capa, meu Deus. Todos os cachorros são incríveis, né? Ok, Rafael, lê a próxima pra gente, sua vez. Saudações, Rafael e Jess, como vão? Me chamo Joaquim, tenho 67 anos, atualmente morando em Curitiba, mas nascido em Minas Gerais. Envio esse e-mail a pedido da minha neta Fernanda. Ouvi apenas 2 episódios do podcast de vocês até o momento, mas fiquei encantado com o trabalho e pretendo ouvir mais episódios. Sou ex-professor, recentemente aposentado devido a problemas de saúde. A história que lhes contarei teve início no final da década de 70. Não lembro exatamente o ano. Eu era professor de história em uma escola pública, em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Possuía poucos anos de experiência como professor, mas sempre fui respeitado pelos alunos, sempre acreditei que o respeito vem pela amizade e não pelo medo, por isso sempre fui amigo dos alunos.
Eu dava aula para alunos de todas as idades, desde a primeira série até o último ano. Devido a isso, acompanhei alunos desde o início até o fim da sua jornada escolar. Em uma certa noite, voltando para casa com minha esposa, que também era professora, vimos uma criança sentada perto de um riacho que ficava próximo à estrada. Naquela época, era comum as crianças saírem à noite sem seus pais para brincar até tarde. Porém, aquela criança estava sentada sozinha e minha esposa se aproximou dela. "Tá tudo bem?" ela perguntou, mas não teve resposta, pois a criança estava chorando. Selma, minha esposa, correu até a criança para ver se tinha algum ferimento que estava causando o choro, mas o choro era devido a um ferimento no coração. A criança era um aluno nosso, o Davi, e tinha acabado de receber a notícia de que havia perdido a avó. Este garoto tinha sido criado por ela e pela tia. Ele estava desolado e se recusava a responder qualquer pergunta que minha esposa fizesse para ele. Após tentativas fracassadas de falar com o Davi, Selma se sentou ao lado dele e disse: "Ela está num lugar melhor, está no céu, ela está bem." "Mas eu queria falar com ela de novo", respondeu o menino. Quando ouviu isso, a Selma se calou e ficamos em silêncio por um tempo. "Mas você pode falar com ela", disse a Selma. "Não posso, ela não vai me ouvir no céu", ele respondeu. "Ela vai sim", disse minha esposa. Ela se levantou, foi até uma árvore próxima e pegou com as mãos um dos inúmeros vagalumes que voavam por ali. Voltou com ele nas mãos e disse: "Os vagalumes são como os carteiros do céu. Se você tiver uma mensagem para enviar para alguém lá, basta você dizer 'para fulano' e continuar a mensagem que quer falar. Aí, quando você for dormir, o vagalume vai até a pessoa que você mandou uma mensagem no céu." Os olhos do Davi se encheram de esperança. Nunca vou esquecer daquele olhar. Eu fico pensando se ela inventou essa história na hora. Ou se já era uma coisa que ela já tinha feito. Outras pessoas já tinham feito algo parecido com, sei lá, outros bichinhos, não sei. Assim, é uma presença de espírito maravilhosa ela fazer isso quando tem uns vagalumes por perto, né? Se ela inventou na hora, é a deusa da narrativa. Não, sem contar com uma dor muito específica que o menino trouxe, né? Eu queria falar com ela de novo. Sim. Né? Não era só, tipo, a dor de... E ele conseguiu exprimir isso de nunca mais a gente vai conversar, né? Essa é uma das sensações, assim, que você tem. E ele conseguiu exprimir isso dessa maneira infantil, assim. E sim, ela teve uma presença de espírito. Deusa da narrativa, como bem definiu Caio Corraine. Além de conseguir pegar vagalume com a mão, que não é fácil. Não é fácil, gente. Essa galera do interior de Minas tem esses skills. Não, eu já tentei, bicho. Eles não ficam acesinho o tempo todo. Você vai, ok, ele tá ali e tal, você casa, o voo, ele apaga. Onde que tá esse filho da puta? Sim, não sei. Sim, vai pro modo stealth, né? Ela era tipo uma fada, né? Ela deve ter pegado assim, sem nenhum esforço. Não, ela chamou, o vagalume veio. É. O vagalume chega com uma roupinha amarela e azul, assim, Sedex? O vagalume ouviu ela falando e já falou: opa, deixa eu ir lá resolver isso aí também. Ele então pegou carinhosamente o vagalume nas mãos e disse: "Para a avó fulana, eu não lembro o nome. É o Davi. Estou com saudades e te amo muito." Ah, não, gente. E continuou segurando o vagalume. "Pronto, agora é só soltar", disse a Selma. Tadinho, ele só queria falar isso. Ele é muito bonitinho também, esse menino. "Pronto, agora é só soltar", disse a Selma. Ele colocou vagarosamente o inseto no chão, que voou em seguida. "Agora você precisa ir para casa, para que o vagalume pegue mais mensagens e leve para o céu mais tarde." O Davi se levantou, abraçou a Selma e correu. Antes que estivesse longe, minha esposa alertou ele: "Davi, só não pode contar para ninguém, é um segredo. Se você contar, eles não entregam a mensagem." Ela disse isso para que o menino não fosse desiludido quando contasse a novidade para alguém. Deusa da narrativa. Deusa da narrativa. Puta que o pariu. Não tem ponta solta pra essa mulher. Não tem. Professora Selma Porra. comanda. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber mais o Davi durante a aula. Ele estava sempre quieto e sempre no canto da sala. Um dia, ele ficou até depois da aula sentado e antes que eu fosse embora perguntei: "Tá tudo bem?" Ele fez que sim, mas fui até ele da mesma forma, pois ele estava encolhido. Quando cheguei perto, ele escondeu a mão debaixo da mesa. Perguntei o que ele tinha na mão, mas ele disse que nada. Quando insisti, ele abriu a mão bem devagar. Estava segurando um vagalume. Questionei o porquê dele ter levado o vagalume para a escola e ele disse: "Estou contando meu dia para a avó fulana." Eu contive as lágrimas na situação e disse que não deveria ficar levando vagalumes para a escola e que era melhor mandar a mensagem após sair da escola. Tipo o telefone, né? Não pode levar, ficar usando o WhatsApp. Né? Ele tava fazendo isso, né? Ele tava levando o Light Zap para a escola.
Ó, gente, vamos lá. Desliga o celular, coloca o vagalume no modo de vibração. Gente, apaga a lanterna do celular. Não é um vagalume, apaga o vagalume. Ele então abriu sua bolsa para guardar um inseto, e quando olhei dentro, havia mais uns 2 ou 3 na bolsa. Perguntei, por que você leva tantos aí dentro? E ele me respondeu, que eu tenho muita coisa para contar, e acho que um só não vai lembrar de contar tudo. Pô, gênio. O moleque também é safo, hein? CEO da comunicação. Não, é igual a gente aqui, cara. Backup. Você tem um, você não tem nenhum. Exato. Eu estava tão triste com a situação que não questionei mais nada, nem o repreendi por levar os insetos. Durante as semanas seguintes, eu ainda o via, de vez em quando, conversando com a própria mão, mas nunca o impedi de levar insetos. 2 ou 3 anos depois, o Davi foi até a mesa da minha esposa agradecer por tê-lo consolado naquela noite. Ele disse que nunca esqueceu e que seria para sempre grato, mesmo não acreditando mais na história dos vagalumes, mas que pelo menos a história serviu para acalentar o coração dele em um momento difícil. Criança cresce rápido demais, né? Porra, 2 ou 3 anos depois o menino já tem essa lucidez. Nessa época ainda, né? É sempre de um dia pro outro e eles começam a pensar em várias coisas, né? O fim da inocência, né? Fala assim que Papai Noel não existe, fali e Coelhinho da Páscoa. E a Fada do Dente. Primeiro dominó cai, o resto vai. Em 13 de maio de 1985, minha esposa faleceu, vítima de um câncer. Foi o pior dia da minha vida até hoje. Só não foi pior, pois tive o suporte da minha família, amigos e alunos que estiveram presentes durante aquele dia até o enterro. Por volta das 19 horas da sexta-feira da mesma semana, recebi a visita do Davi. Já era um rapaz mais alto que eu. Ele disse: "Professor, pode ir até a escola comigo?" Eu disse que sim, já que nesses momentos de luto, andar e conversar com alguém pode ajudar a esquecer a dor da perda por alguns minutos. Caminhamos até a escola. Uma caminhada de uns 20 minutos. No caminho, conversamos sobre a Selma e como ela o ajudou num momento de perda, que agora ela estava em um lugar melhor. Chegando à escola, fui recepcionado pelos professores na entrada e nos corredores apertados. Vários alunos até chegarmos em uma sala, que ele disse antes de abrir a porta: "Fique o tempo que o senhor precisar." E disse que eu mandei um oi. Quando abri a porta, a sala estava escura, iluminada apenas por pequenas luzes, verdes e amarelas. O ambiente estava cheio delas. Havia vagalumes por todos os lados. O Davi fechou a porta atrás de mim por uns minutos e fiquei olhando a beleza daquelas luzes, até que eu finalmente quebrei. Eu chorei como uma criança, sentado no chão de terra, encolhido. Chorei por muito tempo. Até que, finalmente, resolvi fazer o que eu deveria fazer, que era enviar uma mensagem para Selma. Falei por muito tempo, muito mesmo. Não irei entrar nos detalhes das coisas que foram ditas, mas falei tudo o que pude. Espero que os vagalumes tenham lembrado de tudo. Quando saí da sala, eu já me sentia melhor, de certa forma. Metade dos alunos já haviam debandado para suas casas, pois já era tarde. O Davi não era um deles. Estava lá na porta me esperando. Até hoje, agradeço ao Davi e a todos que estavam presentes naquele dia, que foi um dos melhores dias da minha vida. A minha neta Fernanda sempre pede para eu contar essa história para os amigos dela, porque ela gosta muito. Espero que vocês tenham gostado também. Um abração, Joaquim. Essa é uma das histórias preferidas e uma das mais votadas toda vez que a gente pergunta as melhores histórias. E foi por isso que a gente escolheu ela para encerrar essa série de episódios de ouro que a gente fez durante o mês de maio. Uma coisa curiosa a respeito dela é que a gente leu ela num episódio de histórias de professores, e quando eu tive a ideia de fazer esse episódio, eu acho que era um episódio de história de escola, e a gente falou assim, acho que é a história dos professores, né, o lado dos professores da escola. E a gente tava falando, né, sobre como, tipo, ser professor é uma profissão de fé e uma profissão muito difícil, né, e que quantos professores a gente não conhece, que, sabe, tira dinheiro do próprio bolso pra ter material, ou pra dar uma aula melhor, e a nossa mãe, né, é professora, e eu já vi ela fazer isso muitas vezes. E aí a gente teve essa ideia de fazer um programa de história de professores, e eu prometi que eu ia dar um computador. Eu dei um prêmio, um laptop novinho pra melhor história. E foi essa, né? Essa foi a história que ganhou. Quando a gente entrou em contato com a Fernanda, né, que foi quem mandou a história, ela falou que ele não queria ganhar o computador, que ele já tinha um e tal. E ele fez uma doação, né? No fim, a gente mandou pra uma instituição, acredito que pra um orfanato, se eu não me engano, na época. Enfim, a gente mandou pra uma instituição a escolha dele e a gente fez isso. E na época, a história que ficou em segundo lugar, né, nesse programa, também era uma história muito emocionante, de um professor que pegava balsa, que dava aula, né, na represa de Guarapiranga, né, em São Paulo. Precisava pegar balsa todo dia e tal. Eu sempre pensei que
a gente devia ter mandado esse prêmio também pra esse professor, que também ganhava muito pouco e fazia muito por aqueles alunos todos. Então eu queria aproveitar esse momento pra corrigir essa pequena falha. Quando esse episódio for ao ar, eu vou entrar em contato também com o professor da outra história, da represa de Guarapiranga, e mandar o laptop pra ele também. Genial, Jess. Ótima ideia. E eu acho que também é uma maneira de, sabe, de retomar com alegria esse período e essas histórias que a gente leu nessa época. Exatamente. Sensacional. Essas histórias nos trouxeram até aqui. Rafael, Caio, obrigado por vocês terem estado comigo nessa viagem no tempo que foram os episódios de ouro. A gente vai fazer de novo, vão ter mais, não foi o suficiente. Muitas boas histórias ficaram de fora. Então já alerto que eu vou precisar de vocês pra isso de novo no futuro. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Jess. Foi como ver os Cavaleiros de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. Os episódios de ouro estão acabando, mas tem muito mais coisa pra você ouvir. Tem o Para-Raio de Problemas, que estreou no meio do mês. Tá no 3º episódio, vai lá ouvir. Tem novidades chegando também no feed aqui do JujubaCast em breve. Tem episódios inéditos chegando, tem muitas coisas novas, então a gente se vê semana que vem. Fica pra ouvir os créditos, prestigia o pessoal que faz esse trabalho pra você, que depois tem piadinha no final, igual o filme da Marvel, sempre tem uma coisa depois dos créditos. O JujubaCast é uma produção da Parasol Storytelling. Equipe de Branded Content: Maiara Freitas, Jardel Araújo, Victor Emanuel. Equipe de produção: Tiara Castro, Felipe Xavier, Bruno Azevedo. Sound Design e Identidade Sonora: Roberto Oxman de Aragão. Arte da capa: Bran Souza. Edição: Jéssica Correia. Produção executiva: Mariana Mafra e Patrícia Mafra. Ouça nossos outros podcasts: Discoteca Básica, Vortex e Para-Raio de Problemas. Gente, vamos falar das músicas de comédia de novo, que eu tô precisando aqui, porque preciso voltar ao normal. Tem outro programa pra gravar ainda. Importante. Vocês estavam falando disso e eu não falei, né, de música engraçada que eu gosto. O único que eu consigo lembrar que eu efetivamente gosto e que eu acho as letras muito engraçadas é o Weird Al. O Weird Al é muito bom. Porque é um cara que, mano, ele faz música desde, sei lá, final dos anos 70. E ele vive de paródia. Ele é muito bom. Desde então, cara. É inacreditável. Porra. Ele é tipo o Juca Chaves americano. Exato. É maravilhoso. Dá um exemplo, Caio, pra gente ouvir. Porra. Oh, my little hungry one, open a package of my Bologna. Porra, é bom demais, cara. Vai se fuder, tô falando de sanduíche de mortadela, cara. Tem uma que eu acho muito boa, que chama Angry White Boy Polka. Sim, é boa também. Que, na verdade, é um monte de música pesada, só que ele faz uma versão... Ele canta a música do System of a Down, que tem aquela parte, né? When angels deserve to die, 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 die. Pô, eu acho que todo mundo que usa uma sanfona merece ter sucesso, cara. Vai se fuder. Merece. Merece ter muito sucesso. Merece. De música engraçada, tem uma banda que eu adoro, que chama Vitroles, que é uma banda de Brasília, que tá meio suspensa agora, mas eles têm muita música engraçada. Eles têm uma música que chama Gatinha Comunista. E aí, no refrão, ele fala assim: minha gatinha comunista, eu espero que você abra uma exceção. Eu quero a propriedade privada do seu coração. Porra. Poesia. É legal que o Rafael sempre traz as coisas atuais e brasileiras, né? Exato. Vamos ouvir aí essa galera. Eu vou lá procurar, vou ouvir agora. Parasol.